Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe. Estamos aqui na TV Cidade Farroupilha para apresentar mais um programa desses e hoje a minha convidada é muito especial, minha amiga há muitos anos, né? Então eu trouxe aqui a Ramone. A gente vai ter um bate-papo super legal sobre a maternidade dela, que é uma maternidade diferente da minha. Por isso eu convidei ela, mas é uma maternidade que muitos de vocês, de repente, que estão assistindo, vão poder se identificar com a maternidade dela. Ramone, seja bem-vinda! Obrigada! Muitos anos de amizade. Muitos anos de amizade, né? Nem sei Oi, quantos, pessoal! Né? Não sei também. Também não sei. Muitos. Então, Ramone, quer se apresentar pro pessoal? Então, vamos lá. Então, meu nome é Ramone Cetim, eu sou estilista formada, exercendo a profissão, sou micropigmentadora, exercendo a profissão e sou mãe de gêmeos. Exercendo a profissão também. Porque essa a gente não pode já desistir. E então, o que eu mais posso te contar? Eu sou casada, tô com o Vini fazem 18 anos, com uma pausa ali no meio, né? Não fala quantos anos você tá com o Vini. Não preciso falar quantos anos eu tenho, né? Mas tudo bem. E então a gente engravidou fazem praticamente 3 anos. Os meninos têm 2 anos e 10. E são gêmeos, bivitelinos. Um completamente diferente do outro, um loiro moreno. E aí agora vamos ver o que eu posso ajudar vocês nessa maternidade diferente. Então, como a Ramone falou, os meninos são bivitelinos. Vamos falar um pouquinho o que é bivitelino, para daqui a pouco, se alguma mãe ainda não sabe o que é isso, explicar como é que é essa maternidade de Então eu vou começar lá no comecinho. Então vai lá. Quando a gente decidiu engravidar... Foi algo planejado? Sim, a gente queria. Eu sempre sonhei em ser mãe antes dos 30. Agora eu vou ter que falar a verdade, né? Eu sempre sonhei em ser mãe antes dos 30, mas o Vini tinha um pouco de receio, né? Várias questões, a gente sempre tem medo, né? E aí, quando eu tava pra fazer 30, eu disse pra ele, vamos ter, tá, vamos tentar ter. Daí, fizemos todas pra começar as tentativas. Quando, acho que lá pelo 4º mês, eu engravidei. E era 1. E feliz da vida, né, que tinha engravidado. Quando ele tava fazendo 8 semanas, eu perdi. Perdi e não sabia por quê, porque a gente, hoje em dia é cada vez mais comum a gente ter isso, né? E aí fiquei meio neurótica, porque é uma coisa que a gente afeta muito o nosso psicológico, né? Eu imagino, e eu queria muito ser mãe, então eu comecei a querer saber por que que tinha acontecido, e a médica dizia, não, Ramone, mas isso pode acontecer, é bem normal. Mas aí fiz alguns exames, fiz uns exames de sangue, assim, específicos pra saber se eu tinha trombofilia, se eu tinha alguma coisa, e não tive nada, então a doutora disse, não, vamos esperar uns 3 meses e daí tu tenta de novo. Isso eu perdi, eu acho que era 29 de outubro. Aí quando era dezembro, eu falei pro meu marido, eu disse, vamos começar, porque eu demorei pra engravidar outra vez, né, vamos tentar, vamos parar de se cuidar e vamos tentar. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, não deu 1 mês, eu engravidei de novo, assim, na primeira tentativa eu engravidei. Os 3 meses que a médica... Não esperei os 3 meses, porque eu achei que eu ia demorar de novo. E acabei engravidei, só que nunca me passou pela cabeça ter mãe de gêmeos. A minha mãe cuidava de gêmeas, assim, eu achava o máximo, mas eu sempre dizia, meu Deus, isso não é pra mim. É muito louco, né? Porque é tenso, a coisa é muito louca, né? Aí eu dizia que não era pra mim. E aí, fui fazer, me lembro, a primeira eco eu fui fazer sozinha, porque como a primeira da outra eu descobri que eu tava com um descolamento, eu disse pro meu marido, nem vai junto, vamos ver se deu certo, se não deu. Eu tive descolamento e ele começou a crescer e o saco gestacional não crescia mais, e ele crescia. Então acabou que... Por isso, deu um sufocamento ali, né? Uma coisa assim. Por isso que perdeu. A gente não sabe por quê, né? Sim. E aí eu disse pra ele, nem vai, né? Porque ele tava trabalhando de noite e eu fui de manhã sozinha. E eu cheguei lá, nunca vou ser a cara da Vivi que fez a negócio. Eu olhei pra aquela TV, 2 bolinhas assim, ela disse, tu sabe que... Sim, eu disse pra ela, são gêmeos. Ela disse, são gêmeos. Sim, na hora eu identifiquei, e na hora assim... E eu tenho uma coisa, quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Eu comecei a rir muito, assim. E eu me lembro que eu saí da eco e eu fui direto pra casa pra falar com ele. Só que foi uma coisa que na hora, assim, eu não consegui aproveitar a situação. Foi uma coisa que eu levei um susto. E ele também levou um susto. Eu me lembro que eu fui pra casa da minha mãe, depois que eu contei pra ele, eu fui pra casa da minha mãe chorando, e minha mãe, meu Deus, tu perdeu? Eu, não, são gêmeos, mãe!
E ela disse, não, mas não chora, né? Eu disse, não, mas claro, a primeira coisa, eu fiquei uma semana assim, ó, não minto, eu fiquei uma semana assim, meio que em choque, assim, porque tu começa a pensar em... não nas coisas boas, as coisas boas depois tu pensa, né? Tu pensa financeiramente, tu pensa no mundo como tá hoje, como é que vai ser na adolescência, como que é criar... São 2 vidas que tu tá responsável ali, né? Sim. E educar hoje é tão complicado, então... Eu comecei a curtir mesmo quando a gente estava lá pelo do 2º, 3º mês mesmo. Que daí eu comecei a descobrir que eram 2 meninos. E aí eu já descobri que eram bivuterinos. Que é bivuterinos? São 2 sacos gestacionais separados, né? Tem o univitelinos, que é quando é num saco só. Né? Então, o que acontece? Quando a gravidez é bi, eles são diferentes. Podem ser casais, né? Porque sendo univitelinos nunca pode ser casal, porque são ali, eles são iguais, tudo é igual. Entendi. Né? Então ali ou é 2 meninos ou 2 meninas. E nos bivuterinos eu digo que é 2 gestações, duas gravidezes diferentes. Isso aí, 2 gestações, porque são pessoas ali diferentes. E a placenta é a mesma? É tudo separado. A minha era tudo separado. Ah. Existe uma que é, agora acho que é monocarionda que fala, é uma coisa assim. Que daí quando é um saco gestacional e 2 placentas. O meu era bibi, que eles falam, é 2 vezes separado. Então era completamente diferente. Fiquei um pouco mais tranquila, porque quanto mais separado eles estão, mais fácil é a gravidez. Quanto mais junto eles estão, univitelinos, mais complica. Porque daí é a mesma comida, é o mesmo cordão umbilical, eles dividem tudo ali. Então a gente pode ter problema de um ganhar mais peso que o outro, um tomar a comida do outro, né? Os nutrientes do outro. Então ali eu tinha... Mas, assim, uma gravidez gemelar sempre é complicada, de risco, né? De risco, isso. Mas, assim, a minha gravidez em si foi bem tranquila. Quando eu tava de 32 semanas, eu me afastei. A médica me mandou me afastar, que é a mesma médica que tu teve, né? E a Sharon, então, ela me mandou me afastar. Mas eu acabava que eu não conseguia ficar em casa, então eu descia na malharia, porque eu moro embaixo, né? Tu mora eu moro embaixo da empresa. Então eu descia na malharia, eu ficava ali na loja. Claro que eu não ficava todo o tempo. Só que eu não me aguentava mais. Eu tava muito grande. E aí, quando eu comecei a ter alguns picos de pressão alta. Só no final. Bem no final. Quando eu tava de 34, eu acho que eu comecei mais, assim, eu já tinha feito a injeção do pulmão pra eles, porque a gente não sabia, Normalmente gêmeos, desculpa te interromper, né, porque eu não entendo de gestação gemelar. Normalmente gêmeos nascem de quanto? Ou se agenda? Como é que funciona? Não tem como saber. Tem pessoas que levam até o final, tem pessoas que têm parto normal gemelar, que hoje em dia é comum. Olha só. Apesar de ser difícil, é difícil achar um médico que queira fazer um parto gemelar normal, mas existe. Mas eu sou muito cagona nessa questão, eu não queria parto normal, e até porque eu no final nem pude ter. Então já tava tudo meio certo, assim, que eu ia ter a cesárea, né? A gente só não sabia quando. E eu me lembro que eu cheguei na Sharon e eu tava de 34 e eu disse pra ela, eu não aguento mais, eu quero tirar. E ela dizia, não, nós vamos ir até o fim, nós vamos ir até que tu aguente. Se tu chegar nas 37, nós vamos ir até 38, nós vamos ver até o que tu conseguir, porque quanto mais, até porque são meninos, demora um pouco mais. Quanto mais tu conseguir, mais eles vão ficar. E aí eu comecei a ter esses picos de pressão alta e daí ela me mandou controlar. Aí eu fui pra casa, controlei, e até de manhã eu fazia um exame, agora não lembro o nome, de sangue que falava sobre a pressão. E aí naquele dia era uma terça, eu tinha consulta na quarta, e na terça-feira eu tava fazendo 36 semanas. Nossa. E aí ela disse, e eu tava vendo ela toda semana, né? E ela disse, amanhã na semana consulta, só que tua pressão tá alta hoje, então vai fazer uma eco. Ela me disse. E eu consegui agendar a eco pra 5. Todo dia tu tinha que fazer exame de sangue? Ali na época da pressão alta, sim. Nossa. Porque a gente não confiava muito naquele... Aparelhinho. Da aparelhinho. E agora eu não lembro o nome do exame, mas existe um exame que tu faz, assim, quando a tua pressão tá... Agora eu não me lembro, eu acho que não é de sangue até, que é pela urina. Porque tu sabe sobre a pressão. Agora eu não vou ser bem certo. Posso ser que eu menti. Sempre se ela notava que a minha pressão estivesse muito alta. Então eu dava o feedback pra ela. Ah, tá alta. Daí ela dizia amanhã de manhã, só que tinha que ser amanhã de manhã tu faz o exame. Aí naquele dia eu fiz o exame de manhã, a pressão deu um pouco alterada. E aí ela disse, tu tem eco agendada? Porque a gente não faz muita eco, né? Sim. Aí ela disse, eu tenho uma eco pra hoje, ela falou. Não, pra amanhã era. Só que eu tinha consulta no dia seguinte. Daí ela disse, tenta fazer hoje. Daí eu liguei pra lá e eu consegui pra 5 da tarde. Só que isso eu tinha feito de manhã. Aí 5 da tarde eu me lembro que até eu levei minha sogra, daí fomos eu, o Vini e minha sogra. E tava tudo bem, ela começou a fazer a eco, ela começou a falar, ai que legal. E aí a gente começou a conversar, olha que lindo que eles estão grandes, tudo. Daí ela viu um, quando ela foi ver o outro, ela viu o Heitor. Quando ela foi ver o Martim, ela disse, ela ficou séria na hora, ela disse assim, tu
tu tá pensando em tirar quando? Ela me disse. Daí eu disse, a médica não quer tirar dela. Ela me disse, tu vai ter que tirar hoje, ela falou. Mas foi bem assim, ela disse, porque um deles tá sentado no cordão do Martim. A gente não sabe quem, né, qual deles estava, mas o cordão dele tava prensado, então ele não tava recebendo nutrientes mais, a gente não sabia quanto tempo que ele tava ali, sem receber nutrientes, né. Então ela disse, tu vai ter que tirar hoje. Daí ela já me deu o exame, me lembro, pelo WhatsApp, já mandei pra Sharon, a Sharon disse, não, vem pra cá ligeiro. Daí já liguei pra Leonora, a Leonora também, já tô indo pra lá, só que cheguei lá, eu era a última a ser atendida. Não entrei como urgência. Na época não tava pronto, era o saúde. Verdade. A gente ia no saúde. E eu não pude ter aqui em Farroupilha, porque precisava ter uma UTI, né? Porque UTI gemelar, não. eles sempre pedem uma UTI. Apesar de que pela eco eles estavam pesando 2.700 e 2.400. Eles estavam bem. Mas por ser gêmeos. Mas por ser gêmeos a gente não sabe como que vai ser. E até agora ali, pelaquela situação. Aí eu fui direto pro saúde. Aí a Sharon chegou e ela disse, olha, Ramone, tu tá na fila. Tinha 5 grávidas naquele dia. E eu era a última, porque eu cheguei por último. Mas as outras Não, as outras estavam na fila e eu tinha que esperar, eles não podiam me encaixar. Porque até então eu não entrei com uma emergência. Entendi. Né? Só que imagina, né, das 6 da tarde eu fui ganhar, eles eram 11 horas, eu fiquei assim, o pior momento da minha vida, porque eu sabia que ele não tava bem, Sim. né, eu sabia que ele não tava bem, e aí eu tinha que esperar, né. E não podiam te passar na frente. Não sei. E sabe, nessas horas, assim, Sinto dá nem- um nervoso Sim. e todo mundo queria saber, e a Sharon tinha uma outra na minha frente, uma delas era dela, mas eu não tinha o que fazer. E aí, tá, às 10h30 começamos os procedimentos, tá, quando eu entrei na sala, o anestesista demorou pra chegar, então eu chorando, porque daí eu comecei a chorar, e aí ele começou a tentar me anestesiar, e eu tava muito inchada, as minhas vértebras estavam muito apertadas, ele não conseguia me anestesiar. E aí ele dizia pra enfermeira, ele dizia, vai buscar uma agulha mais fina, eu não tô conseguindo anestesiar ela. E eu chorava e chorava. Bom, daí no final eu consegui anestesiar, o Martim nasceu pretinho, até assim na hora que o Vini viu, Tava ele faltando ar. já tava faltando ar ali. Então a gente acho que provavelmente se tivesse esperado um pouco mais a gente teria perdido ele, porque ele tava bem pretinho. Até as fotos que a gente tem do dia assim, a gente nota que ele tá bem diferente do Heitor. Mas ele logo voltou pra cor dele. E logo eles fizeram as aspirações, tudo, eles não precisaram de neonatal, não precisaram de nada. E às 2h eles já estavam no quarto com o Vini, depois eu fui e deu tudo certo, fiquei 3 dias no hospital e agora eles estão aí correndo, me dando trabalho. Que trabalho, né? É. E me conta como é que foi esse puerpério com 2. Então, assim, Casa, eu né? digo que assim, ó, hoje, se a Bicinha tivesse aqui hoje, certamente eu estaria utilizando dos teus serviços. Porque na Verdade, época não tinha. na época daqui ninguém tinha, mas eu fui atrás porque eu já sabia que existia. E o que eu mais prezo hoje é uma noite tranquila. Pra mim e pra eles, porque a gente precisa estar bem pro dia seguinte. Sim. Pra eles, A né? gente não sabe como é que Então, vai ser, né? eu tive cesárea, eu não tive leite, eu queria amamentar, eu não conseguia amamentar. No hospital mesmo elas já deram o complemento mesmo, nem me pediram, mas claro, eles não iam deixar eles passar fome, eles não conseguiam sugar. Eu fiquei uma semana que tentava tirar, não conseguia, aí eu fui tirar os pontos e a médica me disse, Ramone, esquece, vai fazer outras coisas pros teus filhos, que eles estão precisando de outras coisas agora. Não deu. Tu teve consultoria de amamentação? Não fiz, porque o que eu tinha, meu bico não rolar. Entendi. Então, a médica disse, vamos dar. Eles já tinham pegado o complemento, já estavam bem, estavam crescendo, porque quando eles saíram do hospital, o Martim saiu com 2.100, 2.150 e o Heitor com 2.400. A Carolina com 2.400 também. Então, tipo, o Martim, ele ficou um tempo sem comer, por causa que a gente viu ali que ele ficou sem nutrientes, porque ele tava bem menor. E daí, no primeiro mês, eles já engordaram 1 quilo ali, aí a Leonora disse, não, esquece, vai, e foi. E só que o que acontece com gêmeos, né? Aquela mesma coisa. Hoje eu até agradeço porque não dei mamar, é feio falar isso, porque não dei peito. Mas assim, só que tipo assim, todo mundo podia me ajudar. Porque imagina tu hoje com 2. Sim. Quanto tempo a Catarina leva pra mamar? Nossa, não, amiga, no início. É. Esses dias eu falei pra tua cunhada, eu disse pra ela me perguntando as coisas, aí eu disse,
Guria, chegava a ficar na madrugada, Isso no aí. primeiro mês, 1h30. Eu falei com pra ela, eu no já falei pra peito. ela sobre isso. Esse pra ela ficava 1h30 É. no peito. E assim, não é fácil, a amamentação não é fácil. Não, é tipo assim, daí pensa só, digamos que ficasse 40 minutos. 40 minutos que fica um, mais, 40 minutos o outro, aí Não tu tem dorme. que esperar pra rotar. Não dorme. E eles nasceram pequenos, eu tinha que acordar de 3 em 3 horas. Enquanto tu tava terminando o primeiro ciclo, tu já tinha que começar o segundo ciclo com o primeiro. A Catarina, como era muito pequenininha, eu também, o primeiro mês de 3 em 3 horas. Isso aí. E daí eu ficava ali, eu ficava ali, quando eu terminava, eu dormia 1h30, tinha que amamentar de novo. Isso aí. Então, Imagina eu com digo assim, ó, dois. quem consegue amamentar a mãe de gêmeos, assim, ela tem que ser muito guerreira, assim, tem que ter muito suporte. E eu, tipo assim, eu tinha muito suporte, assim, de todo mundo, só que as crianças são pequenas, tem gente que tem medo de ajudar. Sim. Então, tipo assim, graças a Deus que a minha mãe, tipo, todo mundo me ajudou, mas a minha mãe, assim, ela foi especial. Apesar de que no primeiro mês eu não quis ninguém. Então, eu e o Vini ficamos sozinhos, então a gente sempre fazia o mesmo ciclo, assim. Um pegava botava a amamentar, parava, esperava rotar, porque a gente tinha que esperar. O Heitor, ele tinha refluxo, eu tinha que esperar ele arrotar, até botar ele deitar. Eu tinha medo que ele, né? Sim, se Aí, engasgue, enfim. né? Né? Até o 4º mês eles dormiram num bebê num berço que eu botei no quarto, eles dormiam do meu lado, os dois. E então a gente fazia isso aí, né? De 3 em 3 horas eu acordava. Ele Tu que amamentava trabalhava. o Vini também. O Vini também. Vini A gente também. sempre, pra minimizar e eu poder descansar, cada um pegava um. Entendi. E a gente nunca pegava o mesmo. Se agora eu pegava o Heitor, na próxima eu tinha que pegar o Martim. Entendi. Pra gente sempre fez isso pra não rodízio. dar, porque senão pra não dar, tipo, Uma preferência, né? Então a Até gente porque a sempre. gente sabe que cria vínculo, né? Claro, Você vai cria. criar vínculo só Eu vejo com- assim que hoje o Heitor, ele é muito apegado ao Vini. E ele tem uma tendência, assim, a pedir pelo pai dele o tempo todo. O E por tempo que tu todo. acha? Não sei. Porque Não sei cria mesmo. vínculo, né? Óbvio que, tipo assim, quando acontece alguma coisa assim, que é bem coisa de mãe, né? Caiu, Aí é a mãe, chorou, né? aí é a mãe. Mas assim, papai, cadê papai? O tempo todo, cadê papai, Que né? legal. Aham, é bem... O Martim agora começou a falar. Essa semana que ele tá, então, assim, ele tá indo pra fono. Então, o Martim, eu digo que o Martim, ele é 110 e o Heitor é 220. Porque o Heitor, Um ele bem é a diferente milhão. do outro. O Heitor, ele é a milhão. Assim, pra ele tudo é intenso. A fala é intensa, a corrida é intensa, a brincadeira tem que ser intensa. O Martim não, o Martim ele é todo intelectual. É no horário dele, como ele quer, na calma dele, sabe? Olha só. Ele gosta muito agora, eu dei os tablets pra eles, ele gosta muito do tablet, então ele fica jogando joguinhos assim, é muito Todo fofo. na assim. dele. É, bem na dele. Pra Bem te ver que os totalmente gêmeos diferente. nasceram, que nem Isso tu aí. qual é a diferença de minutos que eles nasceram? Um é 11, eles botam 11,5, mas é menos que isso. Eles botam 5 minutos, mas é menos que isso, porque quando tira um, já tira o outro, né? Então, assim, a diferença é mínima É e mínima. eles são E muito sabe o que eu diferentes. acho mais louco que eu falo sempre? A criação é a mesma. Sim. Porque sempre fiz tudo igual pros dois, por serem dois, pra não me cansar. não criar sempre essa- fiz tudo igual. E E mesmo também assim. pra não criar, né? Porque diz, criou errado, porque um é isso, o outro é aquilo. Não tem essa. É da personalidade da criança, cada né? É de cada um, isso aí. Porque, tipo, um é muito diferente do outro. E aí, então, a gente fazia isso aí. Daí, durante o dia, ele trabalhava, eu ficava sozinha. Porque, tipo, durante o dia, depois que tu faz a consultoria do sono, tem todo um trâmite, né? Pra aprender mais a fácil, fazer dormir, pra aprender. Então, eu tinha toda aquela história, não sei se era assim, era a tua, mas o charutinho, Sim. as associações. Então, Sim, os que meus... ajuda muito, Ajuda né? muito, eu dei bico, eu sempre quis dar bico, porque pra mim facilitava. Eu evitei o colo, porque como eram dois, eu ficava sozinha, eu evitei o Geralmente colo. as mães de gêmeos, só te complementando, geralmente as mães de gêmeos que eu conheço e já atendi fazem isso. É. Porque senão chora na madrugada, vai querer Isso o aí. colo e aí como é que tu vai segurar dois? Vai Isso fazer aí. dois dormir. Então, a gente fazia assim, todo mundo que nos ajudava na época, ó, vocês podem ajudar, podem dar mamar, mas assim, a gente não deixava ficar mais do que 15 minutos no colo, sabe? Pra Entendi. não pegar aquele... Porque Associa. depois eu ficava sozinha. Eu e ele, a gente E aí, ficava como é que tu sozinha. E ia como é que eu ia ficar? fazer, né? Então, sempre foi muito tranquilo. Eu tinha várias associações que eu dava. Então, eu tinha o bico, eu tinha a história do ruído branco, eu tinha as musiquinhas. Então, eu sempre tive uma rotina. Eu digo pra todas as mães de gêmeos, tenham rotina. Até pra quem não é gêmeo, tenha Tem que ter, rotina. é. Porque hoje eu digo que, assim, hoje eu, graças a Deus, eu consigo dormir. Eu digo assim, porque eu vejo muitas mães que digam assim, eu não durmo. Porque daí a criança não dorme, né? Sim. Eu digo assim, não vou deixar a criança dormir durante o dia, porque de noite ela vai de dormir noite. melhor. É errado. Aí já Isso sabe. tu só aprende numa consultoria. Exato. A criança tem que dormir bem durante o dia pra ter um sono tranquilo de noite, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu fiz a consultoria na época e pra mim foi ótimo, assim. Fundamental. Foi fundamental pra tudo que ela
Tem gente que não gosta, porque acha que, vamos Que é deixar... cheio de coisinha, é, que vai tem ficar gente- cheio de coisa, tem né? gente que não gosta, mas assim, hoje eu agradeço. Hoje eles dormem 8 horas, 8 no máximo, 8h30, eles vão tomar banho depois da janta. Isso aí. Depois do banho, eles sabem que eles vão dormir. Hoje eles ainda tomam mamá pra dormir. E eu fecho a porta e eles dormem sozinhos. Eu nunca precisei embalar, porque pra mim era fácil assim. Sim. Então, graças a Deus, no começo eles acordavam. Meia-noite eu dava uma mamada que a gente chama Mamada noturna, dos né? sonhos, Mamada dos sonhos, dormindo, né? E aí, aos poucos, eu fui tirando, porque era 4 da manhã, 6 da manhã, né? Hoje eles acordam, por exemplo, ontem eles foram dormir 9, eles acordaram 7 da manhã. Perfeito. Então, uma noite Pra idade tranquila, tá perfeito. E aí a gente pode descansar, porque eu digo assim, se eu ficar com eles até meia-noite e eles acordarem às 11 da manhã, Tu não vive. eu não vou viver. Tu E eu não vou vive. descansar também, né? Sim. Então, graças a Deus, isso... E aí, agora, daí, toda essa pandemia que surgiu, seria já ter botado eles no colégio, né? Só que daí, com essa história da pandemia, eu segurei mais com a minha mãe. E agora eu tive um pouco de dificuldade pra botar no colégio com o Martim. Porque o Martim, ele é muito apegado a mim. Eu noto que ele é mais apegado, sabe? Então, lá no colégio, ele não queria ficar. Mas óbvio, né? Tu vai largar uma criança um monte de gente que ele nunca viu. E a minha mãe tá indo embora e tá me deixando aqui 5 horas. Ela não vai mais voltar, né? Sim. Então, óbvio, é uma adaptação, né? Então, Sim. rolou a adaptação dele, foi mais traumática. Ele demorou uns 20 dias pra ele sem chorar. Primeira vez eu ia 1h e meia, e assim foi. Aí, os dias que o Martim chorava, eu tinha que buscar o Martim, eu deixava o Heitor, porque o Heitor foi de boa, assim. Mas ele chorava porque ele queria o irmão dele. Peraí, agora que pra gente ver lindo. a ligação dos gêmeos, Dos como é que é. gêmeos. Porque hoje, assim, eles brigam muito. Eles Já brigam brigam? muito, assim, ó. E por o Heitor ser mais, eu digo que ele é tinhoso, porque ele é mais, assim, ele é mais mandão, assim, do jeito que ele quer. E o outro meio que, Ok. leva. Só que se ele ficar brabo, aí sai da frente, daí o outro chora, né? Então, eu digo assim, entendi. se ele chegar, deixar o Martim chegar, ficar brabo mesmo, daí ele apanha. Olha os dois. Aham. Então eu digo assim, o Heitor pra ele é mais tranquilo, assim, só que eles não ficam longe. Se eu tiver que levar por exemplo, que o Martim vai na fono. Quando o Martim vai na fono, eu fico com o Heitor. E aí ele o tempo todo, cadê Tintim, mãe? Cadê Tintim, mãe? Cadê Tintim? É muito lindo isso. E aí lá no colégio, então era assim, aí a prof, uma vez que eu fui buscar, a prof me disse, olha, Ramon, eu acho melhor tu levar o Heitor embora. Porque ele fica o tempo todo pedindo do Martim, ou dizendo, Tintim, ele faz, senta. Tintim pro Martim, porque o Martim ficava chorando, e ele dizia, Tintim, senta aqui, ele fazia, sabe? Entendi. Mesmo assim, é bem a ligação, eu nem sei o quanto isso vai ser pra eles, né? Mas a ligação Sim. deles é bem grande, Já é bem bem legal, forte. assim, é bem forte. Mas, assim, eu digo assim, ó, quem puder fazer a consultoria com a Bissa é vida, eu digo assim pra todo mundo, assim, porque hoje eu sei o quanto foi importante pra mim. Tia Ramone não fez comigo, né? Como a gente Porque na disse. época tu nem... Eu Não? engravidei bem antes, né? Sim. 1 ano antes, eu acho, né? Acho que a Catarina fez 2, é? Eles estão fazendo 3 Então, agora. quase 2 anos antes. É, quase 2 anos antes eu engravidei. Eu até procurei ela é lá de fora, São Paulo, eu acho, mas assim, mais ou menos o método é o mesmo, né? O que eu falo, Ramone, é o seguinte, o método, a teoria do sono Isso é aí. igual. Isso aí. Muda o jeitinho que tu de- vai isso ensinar. aí. Mas assim, tu vê, charutinho, É. ruído, é a mesma A coisa. mesma sequência, Então, assim, isso aí. Pra todas as consultoras de sono, eu sempre falo, é igual. Isso aí. Ai, mas eu gostei mais da outra. Tu gostou mais da metodologia. Metodologia, isso aí. simpatizou com Até ela. porque, tipo assim, de tarde eles têm que dormir, mas eles não podem estar no escuro completo. É. Porque eles têm que saber que eles não podem dormir mais do que 2 horas, sei então lá. É uma coisa assim, tem né? Cada uma, né? Tem Isso umas aí. assim, ó, o bebê funciona igual, né? Então, aprendendo. Agora eu me lembrei de uma coisa que eu não falei. Quando eu descobri que eu tava grávida de gêmeos, todo mundo me dizia: mas tu tem gêmeos na família? Tu tem gêmeos na família? Eu disse, não, eu não tenho gêmeos na família. Porque os gêmeos vêm da mãe, né? É sempre materno. Sempre. Nunca vem do pai. Das duas formas, tá? Se for, eles falam hereditário ou de for por... No meu caso, eu soltei mais óvulos, eles falam, né? Naquele período. Mas assim, tem uma história que fala, mas nada é muito comprovado, mas pode ser que seja hereditário. E eu dizia que eu não tinha gêmeos. E aí um dia eu cheguei pro meu pai, pra minha avó. Eu disse, vó, todo mundo me pergunta se eu tenho gêmeos, mas eu tenho gêmeos na família dela. Ela disse, sim, teu avô tinha irmãs gêmeas. Só que meu avô morreu cedo. E elas foram embora, elas não eram... Então eu não tive contato, sabe, com nem essa sabia. parte. Eu devia até saber, mas eu não me lembrava. Então, é bem próximo, né? Imagina, Sim. são tia-avó, né? Sim. Então, sim, tem gêmeos na família. Dizia que não tinha, mas tenho, né? Então, mas foi bem legal, assim, descobrir.
Eu imagino. Hoje, assim, aproveito muito. Hoje já é mais tranquilo, né? Com a idade dele já é mais Hoje sim, tranquilo de cuidar de... Hoje sim, graças a Deus. Agora eles estão rotinados, né? Depois que tem rotina, meu amor, agora vive. Até os outros acham chato, né? Porque tu vai no lugar, ai, tem que dormir. Ai, porque não pode fazer isso. Deixa, meu. É a minha vida, sou eu que durmo com eles. Vai dormir ou não dormir depois. É a mãe, né? Isso aí. Porque pros outros é bem complicado. Ai, deixa aqui um pouquinho, deixa passar das 8, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não. As pessoas não entendem, né? Isso aí. Você fala, depois quem vai sofrer é a mãe. Isso aí. Porque geralmente sobra pra nós, né? Isso aí. Atender, Sempre. de acalmar a criança, enfim, de o que for, né? Sobra pra nós. E se tu tira um dia da rotina, só a gente sabe. 2, 3, 4 dias até voltar, né? Se Nossa, não mais. Isso aí. E vocês pensam em ter mais filhos? Não. O Vinícius já fez vasectomia. Tá bom, isso aí. Não, sabe por quê? Porque tu não... Ai, pra que você fazer vasectomia? Não, é porque um dia a Dani me disse assim, Ramone, quem tem gêmeos uma vez tem muita tendência a ter gêmeos na segunda gravidez. Mas daí mais 2, eu acho que é um pouco demais. Acho que é um pouco demais. Eu acho que 3 é um pouco demais. Não, 4 é um pouco demais. 3 até daria, mas 4 Mas vai correr o risco de Só que vir assim, mais 2. é muita coisa ao mesmo tempo. Agora ele indo pro colégio, então tem que arrumar mochila, tem que roupa, Nossa, não dá conta de roupa, sabe? Daí tu trabalha, tu trabalha em 2 lugares, né? Porque eu nunca quis parar de trabalhar. Sim. Gostaria, assim, mas assim, sabe, eu não sou pra ficar em Pra casa. Pra cuidar, todo o período que eu fiquei praticamente 2 anos em casa, cuidando, assim, né? Aí às vezes eu levava na mãe e tal. Mas pra cuidar mesmo, eu não daria. A minha mãe, que quando fechou um mês, assim, que eu tava em casa, eu e o Vini sozinhos, assim, cuidando deles, eles estavam fazendo um mês, ela me olhou e disse, tu tá parecendo um zumbi, acho melhor eu vim te ajudar. Imagina, né? Aí a minha mãe começou a me ajudar, ela ficou quando eles fizeram um mês até quando eles fizeram 4, ela vinha lá em casa pra me dormir, então ela ficava das 11 lá pelas 5 da manhã. Daí nesse período ela ficava acordada, porque a gente ainda não sabia como é que era, se eles iam, né, dormir, porque eles acordavam pra mamar e tal e tal. E aí, quando eles fecharam quase 4 meses, eles estavam bem, assim, dela. Eu disse pra ela, tá, chega, mãe, né? Vai pra casa. E aí, eu comecei a botar eles no quarto deles. Daí, 4 meses eles foram pro quarto deles e foi bem tranquilo. Mais difícil pra gente, né? Sim. Aí, a babá eletrônica, toda aquela história tem que ter. Mas é segurança pra gente, né? Sim. E toda vez que a gente vai, final do ano, para as férias, é que é o problema, né? Daí, da rotina. Porque daí, quando tu sai é bem complicado, outro ambiente, né? tudo, Outro ambiente, um lugar que não tenha todos os apetrechos que a gente tem em casa, né? Porque, tipo, em casa Eles eu tenho estranham muito? o berço de um jeito, né? Aí um banho é diferente, né? Tudo é diferente. Então, às vezes, eles estranham. Aí, por mais que tenha mais gente por exemplo, a gente vai pra casa, né? Tem mais gente na casa, daí demora um pouco pra jantar, daí atrasa, daí já... Daí pra voltar pra casa é complicado. Entendi. Pra nós, muito difícil quando a gente volta. Lá até vai, né? Porque daí vai vindo, porque tá de férias, né? Dá pra sair da rotina e tal. Mas quando a gente volta... A última vez que eu voltei aqui esse ano, eu tive problema... Até hoje eu tô tendo com o Heitor. Ele se perdeu um pouco. Porque daí eu dormia no quarto com eles, né? Nos berços deles, mas no meu quarto ele me via. Então agora ele tem um problema. Ele dorme, mas quando é umas 2 da manhã, ele vem pro meu quarto. Né? Daí ele desperta e ele não consegue voltar a dormir sem me ver. Entendi. Né? Então, às vezes, ele vem lá, daí... Mas agora, tipo assim, eu não me importo, né? Eu digo assim, porque logo eles não vão mais querer a gente, né? Eu penso a mesma coisa, então, amiga. Então eu deixo ele dormir. Quando ele vem, eu deixo, né? Então tá, amiga. Tu quer deixar algum recado? Se quiserem saber mais alguma coisa, adoro ajudar. Se quiserem alguma ajuda, me sigam no Insta. Quer deixar teu Insta? É Ramone Cetim, acho que é Mone Cetim meu Insta. E... Um prazer estar aqui com vocês e vir falar aqui bem rapidinho. Se a gente fica aqui, eu digo sempre que se eu começo a conversar com a Cabecinha, a gente fica horas falando, e passa né? muito rápido, né? Mas foi muito bom, adorei. Muito obrigada, amiga, então, por ter vindo. Agradeço de coração. Agradeço. Muito obrigada mesmo. Então tá, meninas, muito obrigada por ter assistido esse programa. Espero que estejam todos bem. Até mais! Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.